Deixa eu aceitar. Tem alguém querendo entrar aqui, peraí. Aí, pronto. Oi, meninas. Boa quarta-feira, bom dia. Vamos para o nosso terceiro dia de devocional. Glória a Deus, estamos vencendo mais uma semana. Então, hoje temos Aprender com mais uma mulher da Bíblia, e com mais uma mulher aqui desse grupo que vai trazer uma palavra para nós. Hoje é a Lohane, tá toda bonita, Lohane. Pode ligar o microfone, Lohane, que o Senhor use a sua vida. Bom dia, paz do Senhor a todas. Estou seguindo o exemplo da Cleo, ontem me falou, né, que a gente tem que estar bonita para as amigas. Foi muito edificante, né, a palavra de ontem também. E hoje vai ser também, em nome de Jesus. Vamos iniciar, né, com a oração, entregar esse devocional, apresentar nosso jejum também. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu te apresento, Pai, mais um dia desse devocional. Que o Senhor receba, Senhor, o nosso jejum nesse dia. Uma forma de agradecimento, de consagração, Senhor, desse devocional a Ti. Para que o Senhor venha nos fortalecer, nos capacitar. Que o Senhor venha alcançar almas através desse devocional. Que haja salvação nos lares, meu Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu te apresento o dia de hoje, eu te apresento a palavra, que o Senhor toque nos meus lábios, que o Senhor fale ao coração das minhas irmãs, ao meu coração, que o Senhor já vai preparando o coração de cada uma, que seja uma terra já, Senhor, produtiva, que quando a semente for lançada, meu Pai, venha dar bons frutos, que o Senhor venha nos ensinar nesse dia, que o Senhor fale conosco, que eu seja um instrumento em tuas mãos, Senhor, nos abençoe, que toda desatenção, que o Senhor retire, Pai, do nosso meio, Pai, que nós venhamos prestar atenção na Tua palavra e essa palavra venha surgir efeito em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meninas, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Mais um dia, né, uma mulher, e aí quando a Lorena me falou, eu falei assim, ai, Lorena, eu nunca ouvi falar, eu acho que eu nunca vi uma pregação sobre essa mulher, e eu quero aprender com ela. E o Senhor me ensinou muito, me senti muito parecida com ela. Fala assim que Deus, ele sabe todas as coisas, né? Ontem a Cleo comentando que a história de Miriam falou muito com ela e hoje a gente vai aprender sobre Eunice. E está em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. É só um versículo mesmo, é bem rápido. Ó, lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você, né? Aqui Paulo escreveu nessa carta a Timóteo e ele fala da fé de Timóteo, que era uma fé parecida com a fé da avó e da mãe. Aqui não fala muito sobre elas, né? Na Bíblia não conta muito, mas em Atos 16 eu vou deixar um versículo para vocês verem. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era judia, convertida, e o pai era grego. A única coisa que fala sobre a história dela, né, é que eles eram de Listra e que ela era convertida e o pai era grego. Então, assim, já era um lar que Timóteo foi criado que era um julgo desigual, né? Então, mesmo aquela dificuldade no lar, ela não deixou de levar a fé dela, ensinar a fé que ela tinha em Deus para o filho. E em 2 Timóteo também, no 3,15, fala assim, ó, Paulo diz que Timóteo conhecia as escrituras desde a infância, o que certamente foi ensinado e cuidado de sua mãe. Então, ela ensinava ele desde criança, e era já uma fé
que ela tinha ali geracional, porque fala que a avó dele, né, da avó dele. Então, ela, a avó dele, mãe da mãe dele, né, que o pai era grego, e ali ele foi criado num ambiente onde tinha duas culturas, né? Só que a fé de Eunice não era uma fé de tradição, era uma fé genuína, era uma fé que ela vivia ali dia a dia, né? Ele via, né, as atitudes da mãe, não era só uma fé falada, e e Timóteo fala aqui que ela tinha uma fé sincera, né? Timóteo não, Paulo cita aqui que ela tinha uma fé sincera e que Timóteo carregava essa fé. E a história também, eu vendo assim, não fala muito sobre ela, mas fala que em Atos 14 fala que quando Paulo foi a Listra, Timóteo ouviu a pregação dele e se converteu, né? Então, às vezes a gente fala, prega, ensina os nossos filhos, e a gente às vezes acha que aquela semente não está surgindo efeito, né? Porque provavelmente ali ele seguia a fé, mas não tinha ainda uma conversão, não tinha tido ainda, creio assim, apresentado essa fé à população, né? Ali ao convívio dele. E quando o Paulo veio, né, a Lícia pela primeira vez, primeira missão dele, viagem missionária, ele ouviu a pregação de Paulo e se converteu. Ele era jovem, né? Então, assim, que os nossos filhos vão ser alcançados, que nós possamos trazer essa fé a eles, que a gente possa viver essa fé, porque não é muito falar, né? É as nossas ações, nossas atitudes. E quando eu tive a minha menininha, eu não entendia, porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhei desde cedo, desde meus 13 anos, e eu falava assim: eu não consigo ficar sem trabalhar. Só que, como eu não tenho uma rede de apoio, eu tive que ficar em casa. E graças a Deus, o Senhor vai dando as estratégias, o Senhor vai fazendo as coisas certas. Deus foi aumentando o salário do meu esposo, foi prosperando, porque eu entendi, até eu entender que Deus me queria em casa naquele momento, que era uma forma que eu estaria também fazendo a minha parte, né? Como a Eunice fez, discipular, né? Ali em casa. Até eu entender, foi uma luta. Porque a gente é acostumada, né, ser independente, ter o próprio dinheiro. Só que o Senhor, quando Ele nos chama para algo, a gente não entende no momento. Só que Ele vai ministrando no nosso coração, a gente vai entendendo depois. E hoje eu entendo que o meu momento agora, minha estação é de estar em casa, é de cuidar, de discipular. E eu tenho visto isso. Ela tem 2 anos, vai ver 2 anos, 7 meses. Ela dá glória a Deus, ela dá aleluia. A gente faz o devocional, ela tem a Bíblia dela, tá aqui a Bíblia dela. A gente lê, ela tem 4 Bíblias, né, igual eu. Então, assim, eu falo assim, gente, é uma semente, é pequenininha, mas aquela semente já está sendo lançada no coração, como Eunice fez no coração de Timóteo. A palavra de Deus nos ensina que a fé vem de ouvir a palavra. Então, ela já foi plantando essa fé no coração de Timóteo desde da infância. Eu não fui criada num lar cristão. E graças a Deus, né, a gente foi alcançado pela graça dele. Muitas pessoas têm um privilégio de crescer num lar cristão, igual a Valentina hoje, ela está tendo um privilégio diferente do que eu tive. E aqui nos mostra, né, uma fé geracional. E muitas vezes a gente pensa assim, ai, mas a minha avó não era cristã, a minha mãe, eu não tive exemplo, mas a gente tem uma escolha. A gente pode escolher o que a gente vai passar para os nossos filhos. Qual o legado que a gente vai deixar para eles? Né? Se a gente às vezes sofreu na infância, na nossa juventude, não foi da forma que o Senhor tinha escolhido, preparado para nós, né? E a gente viveu uma vida que não foi conforme o Senhor e Ele veio e nos alcançou, a gente pode fazer diferente. Né? E a nossa fé, ela pode ser o alicerce do nosso lar, porque olha para vocês verem, Eunice não tinha às vezes o apoio do esposo, né? Às vezes ele acreditava em outros deuses, tinha outra cultura, mas isso não paralisou ela, isso não deixou ela paralisada de ensinar o que ela achava certo para o filho, o que ela acreditava.
E isso foi passado para Timóteo. Por mais que Paulo foi ali e pregou, mas essa fé já tinha sido plantada no coração dele desde a infância. E como a gente está plantando no nosso lar? Qual tem sido o nosso plantio, né? Então, que a gente possa, né? Se a gente não tem o hábito, e tudo começa nas pequenos detalhes, nas pequenas coisas, né? Não precisa a gente ficar no muito falar. Lógico, uma criança, você não vai ficar 1 hora ali falando, 10 minutos, mas o máximo, pode ver que as histórias bíblicas da infantil são curtas, mas são ilustrativas. Às vezes você tem um filho, né? Igual eu tenho também um adolescente. É mais difícil, né? Da gente trabalhar com eles, mas que o Senhor dê estratégia, uma linguagem que eles vão entender. O meu ainda foi um pouco mais complicado, assim, mais complicado de discipular, porque para quem algumas pessoas que me conhecem, né, a Samara, a Simone, elas sabem, o meu primeiro filho é adotivo, né? E eu adotei ele tinha 12 anos. Eu já peguei ele na pré-adolescência. Então, para mim, discipular ele é mais difícil do que com a Valentina. Hoje eu tenho um privilégio de começar com a Valentina logo cedo, desde o ventre, né? Mas mesmo assim, eu não deixo plantar. Eu falo, Senhor, me dê a linguagem certa para falar. Senhor, me ensina. E eu vou falando, porque para ele é tudo novo. É como se eu estivesse discipulando a Valentina mesmo, uma criança. Ele tem 17 anos, mas assim, eu vou sempre falando, eu vou plantando, eu vejo que ele já tem um coração, eu falo para ele, meu filho, Deus tem um propósito lindo na sua vida, porque tudo que você já passou, e Deus tem assim, ó, coloca sempre as pessoas certas no caminho dele. Ele já trabalha, até o patrão dele, eu falo, gente, é uma bênção de Deus. E eu vou sempre incentivando, vou sempre plantando essa semente da fé no coração dele, vou ensinando, porque eu sei que o tempo é do Senhor. Foi como Eunice, ela foi plantando, e quando ele foi ali e ouviu aquela pregação de Paulo, ele se converteu. Não fala exatamente a idade certa, mas entre os seus 15, 20 anos ali, porque quando ele se transformou em um pastor da igreja. Ele era jovem, considerado jovem ainda. E que o Senhor, ele escolhe desde criança, né? Samuel, já ouvia a voz do Senhor. Então, como a gente tem plantado isso no nosso lar? Então, assim, que a gente possa seguir o exemplo desta mulher e que a gente possa também entender que não é o nosso passado que nos define, né? Às vezes a gente teve um passado sofrido, não teve a ausência de mãe ou a ausência de pai, e isso não pode justificar e nem transformar a nossa vida. A gente tem que ter escolhas, né? Falar, às vezes você foi uma pessoa que não teve muito amor, muito carinho, mas você pode escolher ser uma pessoa carinhosa com seus filhos, dar o amor. Igual eu estou citando aqui, eu não fui criada numa igreja cristã, mas quando eu conheci o Senhor, que eu entreguei minha vida a Ele, eu falei, é isso que eu quero para os meus filhos. Então, assim, a nossa fé pode ser o alicerce do nosso lar, independente se o marido é convertido ou se não, porque é através das nossas ações, das nossas atitudes, que eles vão ver, né? Ver o nosso momento ali no secreto, em oração, lendo a palavra, ouvindo um louvor. Porque hoje eu tenho o privilégio de estar em casa, mas quantas mães às vezes não tem que sair para trabalhar fora, mas que aquele tempo que você tiver com seu filho, que seja com qualidade, um tempo para o Senhor, né? Filho, vamos fazer uma oração juntos, vamos louvar aqui juntos. A Valentina, porque na minha igreja tem a dança espontânea, né? Tem aquelas danças. Ela quer dançar de qualquer jeito lá na frente. Ela já tem esse desejo, porque ela vê já, né? A, já tem assim algo para ela seguir, em que a gente possa plantar essa semente no coração dos nossos filhos. E Paulo fala em Filipenses que o coração de Timóteo era um coração que era sincero, que era um coração disposto, dedicado ao evangelho. Então, olha que fé maravilhosa. Ele fala que ele era uma pessoa simples, né? Então, é na simplicidade, não é no muito falar, não é ter coisas, né, valiosas para a gente ensinar. Precisa simplesmente da simplicidade, do amor a Jesus, entregar ali nosso dia a dia, porque é o nosso exemplo que vai tocar eles.
Creio eu que Timóteo via ali a mãe em oração, a mãe falando de Deus, falando da história, né, de Jesus ali, e aquilo foi despertando nele esse desejo de servir o mesmo Deus que a mãe dele, né? Independente se o nosso lar é favorável, né? Se às vezes você, seu marido não é convertido, ou às vezes você também que é solteira, né? Você pode lançar essa semente de fé no coração das suas amigas, da sua família, da sua mãe, do seu pai. Então, que a gente possa ser esse exemplo diário, né? Porque é o exemplo que transforma. Não adianta a gente muito falar, era igual os fariseus, conhecia as leis, sabia tudo, mas as atitudes eram outras, né? E que a gente possa seguir esse exemplo de fé, que a gente possa entender, né, que o que Deus tem chamado para a gente. Eu falo que o nosso chamado e os nossos dons, ele começa na simplicidade, é com coisas simples. O Senhor não vai te dar algo grande agora. Ele vai te dar algo pequeno que você para você cultivar e crescer, e assim ele vai fazendo como ele fez com os talentos, né? Deu 5 para um, 2 para outro, depois cada um multiplicou. E assim ele foi dando a mais. Eu sei que Deus deu o dom para cada um aqui, às vezes o dom da palavra, o dom do louvor. Se você for chamado para cuidar de alguma criança no seu ministério, vá, que é o Senhor que capacita, né? Primeiro a gente vem o desejo no coração, é o Senhor que coloca, e é o Senhor que capacita, é através da nossa entrega. E, e aqui também fala que Timóteo, ele depois foi um grande líder, e ele foi companheiro de Paulo, né? Ele soube ali ouvir os conselhos de Paulo, ele soube ali pôr em prática as instruções de Paulo, e que nós possamos também em ser incentivadoras também de outras pessoas, de outras mulheres, dos nossos filhos, né? Incentivá-los, né? A alcançar e ajudá-los também, orar, ajudar a eles a reconhecer os talentos que Deus tem na vida deles, os dons que Deus tem na vida deles, né? E mesmo com as limitações, eu acompanho a Thaís, vejo, né, lindo o testemunho do filho dela. É como eu fico assim olhando e falo, gente, como o Senhor, ele trabalha em cada detalhe, em cada situação, é igual meu filho, ele tem 17 anos, mas ele tem algumas limitações na escola, sabe? Ele tem ali, ele sempre teve um apoio pedagógico, mas ele na prática, ele tem assim uma facilidade, ele trabalha em oficina. Ele já trabalhou como eletricista, tem uma facilidade de aprender as coisas, de fazer, de pôr na prática, e a gente entender isso também, entender as limitações deles, entender o que Deus tem para eles, ajudar eles nessa caminhada, né? Para que eles possam crescer já entendendo a capacidade deles, para quando o Senhor chamar, eles não se sentir, não, eu não tenho capacidade, né? Igual Jeremias, né? Jesus falou ali, Deus falou ali com ele, que tinha escolhido ele dentro do ventre da mãe, e creio eu que cada um de nós aqui também foi escolhida, né? E que nós possamos ter uma fé geracional, né? Que possa passar para os nossos filhos, que possa tocar nos nossos amigos, nos nossos parentes, e que a gente entender que quando o Senhor fala, a gente ter constância, né? Porque tem dias difíceis, tem dias que eu creio que cada uma que eu acho que no dia que a gente vai trazer a palavra, parece que vem aquele misto de emoção, vem o medo, vem a insegurança, mas o Senhor sempre vem e capacita, né? Então, assim, eu falo porque o Senhor, ele colocou na minha vida pessoas que, como a Cléo citou ontem, amigas que me levantou no momento difícil. E que nós possamos também ter essa fé e persistência para ajudar as outras pessoas também. Não é uma fé, é nossa fé geracional, ela pode alcançar não só o nosso lar, mas quem está ao nosso redor. É contagiante, né? As coisas de Deus é contagiante. E é as nossas atitudes que falam mais do que as nossas palavras. E eu falo assim, Deus colocou alguns grupos, né?
de oração. Eu estou em uns 3 grupos de oração. Tem alguns que eu falo assim, esse dia falando, Senhor, mas é as mesmas pessoas que eu estou no outro grupo que ora, que traz uma palavra ali. Aí o Senhor falou para mim assim, continue. Por mais que hoje elas não estão vendo, não estão ali dando o valor naquela palavra, mas vai chegar um dia que às vezes ela vai estar angustiada, vai estar passando por algum problema, ela vai falar assim, nossa, eu vou lá no grupo, porque a Lorraine todo dia tem uma constância, todo dia ela deixa uma palavra lá. Independente se eu estiver triste, se eu estiver alegre, se meu tempo está corrido, eu tenho o devocional da Viviane e eu gosto de ler ele, eu gravo assim, eu gravo áudio, eu mando para não só para nos grupos, eu mando para algumas pessoas, porque isso vai edificar. Isso já aconteceu comigo. No dia que eu estava mal, alguém veio e trouxe uma palavra. E que a gente possa entender isso, nosso chamado, não é às vezes no púlpito, né? Não é no púlpito, é no nosso dia a dia, é nas nossas atitudes. Quando alguém chegar para você, ouça, gente. Às vezes as pessoas precisam só de ouvir, de desabafar ali, e que você possa trazer uma palavra, trazer uma oração, falar, eu tô aqui, ó, tô segurando a sua mão. Isso é fé. Isso é a gente mostrar a fé em Jesus. Porque fé não é só a gente falar que a gente tem fé, a gente tem que viver essa fé. Por mais que os dias, a gente não tem que mostrar a nossa fé só nos momentos bons, nos dias bons. É fácil, mas nos dias que a gente está triste, que a gente está desanimado, você tem que fortalecer outra pessoa. Isso é de Deus, é um dom de Deus. E que a gente possa contagiar quem está ao nosso redor através dessa fé, como foi Eunice. Não fala dela, não falo muito dela na palavra, mas Deus fez questão de deixar escrito aqui, em um versículo, o tamanho da fé dela. Foi uma fé sincera, genuína, e que a nossa fé seja essa fé sincera. Né? Que nos dias que principalmente com Deus, que nos dias que a gente estiver triste, a gente ir ali aos pés dele, né? Como Maria, se derramar e chorar. Ontem foi um dia assim, para mim, sabe? Ontem, nossa, eu falei, meu Deus, eu vou me recompor através da palavra da Cleo ontem, porque eu fiquei me segurando para não chorar. Só que depois eu fui falar com o Senhor, tive que agradecer e eu me derramei, eu custei me recompor. A Cléo falou assim que o Senhor despiu ela, eu falei assim, ele conseguiu fazer isso comigo também. E eu falei, Senhor, vou ser sincera, eu tô mal, eu tô assim, porque o Senhor conhece nosso coração. Eu sou uma pessoa que eu tive muita dificuldade de demonstrar minhas fraquezas. Eu sempre quero mostrar meu lado bom, meu lado sorridente, ser alto astral, contagiar as pessoas, só que tem os dias que a gente está mal também. E isso, o Senhor espera de nós, a nossa sinceridade, nas nossas orações, porque nós, Senhor, eu sou grata, mas isso. Mas ele fala assim: não é isso que eu quero, filho, eu quero que você se derrame verdadeiramente, né? E que isso, essa sinceridade, seja em tudo em nossa vida. Porque é através da nossa sinceridade que as pessoas veem o nosso caráter, vê a nossa busca, a nossa entrega. Eu vi muito isso na minha mãe. A gente passou, assim, minha infância, minha adolescência, na verdade. Passava tanta dificuldade, mas ela ali, com um sorriso no rosto, com a fé. Eu falo, mãe, a senhora tem uma fé, sempre acreditando, tá ruim, mas o Senhor vai trazer a providência. E assim que eu fui, por mais que ela não tinha ali uma fé ali, não tinha uma constância, não tinha uma frequência em igreja nem nada, mas ela tinha uma fé que era dentro dela e isso contagiou a gente. E fez eu ser a mulher que eu sou hoje pela fé. Ela é uma mulher que pode estar no momento difícil, mas ela tem aquela fé que Deus vai vir com a solução e que essa palavra possa entrar no nosso coração, que mesmo em ambientes favoráveis é possível plantar a semente, né, da fé, a semente na palavra, e mesmo a gente não ter vindo com uma fé dessa, né, geracional, que a gente possa transmitir essa fé para os nossos filhos, daqui a um tempo falar, nossa, a minha avó, minha bisavó, ela tinha um grupo de mulheres, participava, nossa, ela conta que tantos testemunhos, tantas coisas, e a gente deixar, né,
esse legado para os nossos filhos. Porque perfeitos, né? Nós não somos, nós somos imperfeitos. O Senhor vai corrigindo, o Senhor vai. Ontem mesmo eu falei, meu Deus, eu apanhei, assim, com a palavra, mas é tão lindo ver o que Deus faz na vida da gente, que Deus, ele corrige aquele que ele ama, né? Como a Cláudia falou, a gente tem que esquece, né, das coisas simples, de agradecer, coisas simples, os detalhes, né? E ontem eu falei, meu Deus, obrigada por dar a oportunidade da gente reconhecer, né? Da gente mudar essas nossas atitudes. E que a gente possa, né, continuar com essa fé genuína, simples, sincera, e que possa tocar não somente nossos filhos, mas quem tiver a oportunidade de estar ao nosso lado. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, né? Essa fé simples e sincera. Se alguém quiser falar algo, contar algum testemunho, falar algo da parte do Senhor, ainda tem um tempinho. Se não, vou fazer oração, tá? Pai amado, Pai querido, glórias eu te dou. Que palavra, Senhor, abençoada. Que o Senhor possa, Senhor, dar um coração sincero a nós, que nós possamos ser sinceras nas nossas atitudes, nas nossas falas, na nossa entrega ao Senhor, que a gente possa dar o nosso melhor a Ti, Senhor, o nosso tempo de qualidade ao Senhor. Que o Senhor, meu Pai, possa receber, Senhor, nossa adoração, Senhor, sincera. Que o Senhor, meu Pai, possa receber, nos dar uma fé sincera, simples, uma fé, Senhor, geracional, que os nossos filhos sejam alcançados, Senhor, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelas nossas profecias, meu Pai. Que nós venhamos, Senhor, ser aquelas profetas do nosso lar, que a gente venha ser as missionárias do nosso lar, do nosso trabalho, onde a gente for, Senhor. Que a gente possa levar a semente da tua palavra aos corações das pessoas que estão, Senhor, sem fé, sem esperança. Que a gente possa ser tocadas, que elas possam ser tocadas pelas nossas palavras, pela nossa fé, pelo nosso testemunho, Senhor. Que nós possamos ser, meu Pai, como Eunice, mulheres de fé, mulheres que mesmo no ambiente, Senhor, desfavorável a ela, Pai, ela conseguiu plantar a semente da fé no coração do filho dela. E ele se tornou, Senhor, um grande líder da tua igreja. E que nossos filhos possam ser tocados por esta fé, que os nossos amigos, que os nossos parentes, que as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, Senhor, seja tocado, Senhor, pela nossa fé, que nós possamos ser exemplos de fé onde a gente for, com as nossas atitudes, no nosso dia a dia, na simplicidade, Senhor, porque o Senhor se agrada de coisas simples, na simplicidade que o Senhor trabalha. Jesus era tão simples, falava através de parábolas, Senhor, que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, ser imitadores do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nos dê um dia abençoado, um dia, Senhor, cheio de alegria, nosso coração, de fé, que nós possamos vencer esse dia com a Tua presença, Senhor, e onde a gente for, que a Tua presença seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só parar a gravação aqui, meninas.